apóstolo pregou, foi do primeiro módulo. Mas nós estivemos aqui sexta-feira falando das duas sementes, né? Falando das duas sementes. E essa mensagem de hoje tem tudo a ver com duas sementes. Eu ainda não tinha pregado ela, preguei outras, mas essa eu não havia pregado. Então vou voltar a essa porque vai completar aquela mensagem de sexta-feira e nós já estamos passando por ela, né? E amanhã, com certeza, vamos falar de outro assunto, vamos pregar outra mensagem e vamos estudar outro assunto. Amém? Então nós vamos estar falando sobre o lobo e a ovelha. O que você quer? Ah, não, mas vai para a tela, né? Acho que fica mais fácil dar atenção aqui do que tá. Eu tirei, tá tudo ali. Ó. Se você quiser, tá tudo bem, né? Mas se não, vamos para a tela aqui. Eu acho que vai funcionar melhor. Então, amados, lá no livro de Romanos, capítulo 9, verso 11 a 16, já estamos no ar? Vamos. Estamos? Amém. Então, antes quero saudar os internautas, aqueles que vão estar conosco, vão estar acessando o nosso site, entrando ao vivo conosco, na graça e na paz do Senhor Jesus, saudando a todos aqueles que estarão participando conosco e aqueles que virão a ouvir e ver essa mensagem no futuro, né? Para que eles realmente sejam edificados em qualquer tempo, sejam sabendo realmente do que é composto o mundo, né? Quantos povos, quem é o povo, quem não é o povo. Então, que Deus possa estar abrindo a mente e o coração dos internautas que não estão aqui nesta noite, mas nós que estamos aqui estamos reunidos e vamos congregar e sermos participantes dessa palavra, participantes desse culto. Vamos mandar um abraço à nossa irmã Roseli, lá de Blumenau, Santa Catarina, minha amada, minha querida. Você é bem-vinda, está conosco. Fique conosco mais um pouco, não desligue. Tem grandes coisas, Deus tem grandes coisas para você. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida, na tua família. Obrigado por você estar conosco. É um prazer para nós estarmos podendo chegar até o teu lar com essa nossa palavra que vem do nosso apóstolo. Nós somos dirigidos aqui por ele e estamos aqui com essa missão de levar uma palavra de sabedoria e de ações de graças a todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que são abençoados de Deus. E você é uma abençoada, a tua família, uma abençoada, em nome de Jesus. Meu abraço, muito obrigado de todos nós aqui, para a glória do Senhor. Amém e amém. Então, amados, vamos falar um pouquinho sobre o lobo e a ovelha. Romanos 9, 11 a 16. Vamos lá. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Continuando. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Continuando. Acabou? Não, falta 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, amados, o propósito de Deus com a eleição vem
do ventre de Rebeca, né? Quando os gêmeos, Esaú e Jacó, estavam ainda no ventre, quer dizer, no momento da fecundação. Eles não estavam gerados, eles estavam sendo gerados. Naquele instante, o Senhor, visitando o ventre de Rebeca, não gostou do que viu, porque o primogênito não era aquele que ele gostaria que fosse, não era de Deus. Ele antecipou Deus no ventre de Rebeca e tomou o lugar de Jacó. E Deus disse: não vai ser assim. Eles vão nascer assim, mas será conforme aquilo que eu estabeleci. Então não depende de quem quer, não depende de quem seja esperto, não depende de nós, não depende da nossa inteligência, não depende da nossa astúcia, mas de Deus usar conosco de misericórdia. Amém? Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro para que essa palavra traga entendimento, traga sabedoria, ó Pai, traga revelação da Tua graça aos corações do Teu povo. Ó Deus, estamos falando de uma palavra um tanto difícil, meu Pai, porque quando nós olhamos para o mundo, Senhor, vemos todos iguais. Todos têm a mesma fisionomia, são todos humanos, ó Pai, e nós não percebemos, ó Deus, aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor, Pai. Mas lançamos a Tua palavra, Pai, para que aquele que recebe a Tua palavra, Deus, possa usufruir da Tua graça e ser grandemente fortalecido, abençoado, ó Deus, seja realmente uma pessoa feliz nesta terra. Ó Deus, e quanto aos demais, Senhor, depende da Tua vontade, de usar de misericórdia ou não, meu Pai. E nós entregamos essa palavra, Deus, para que o Senhor realmente faça a diferença entre o lobo e a ovelha, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, digam amém. Graças a Deus, né? Então, abençoado. O lobo, por que lobo e ovelha? Ovelha são aqueles que nasceram com o coração de ovelha, que nasceram por Deus, que nasceram já predestinados, que nasceram já escolhidos, que têm em seu bojo, em seu corpo, o Espírito de Deus. Esse é uma ovelha. E o lobo? O lobo se faz de ovelha, parece ovelha, age como ovelha, anda como ovelha, faz tudo o que uma ovelha faz, mas não é ovelha. Não tem espírito de ovelha, não tem coração de ovelha, não tem espírito de Deus. Ele só parece. Ainda que a aparência do lobo com a ovelha, falando do animal, é totalmente diferente. Mas ele se mistura à ovelha, ao rebanho, né? Por isso é citado na Bíblia, porque os lobos andavam junto com as ovelhas, na intenção de, numa bobeada do pastor, quer dizer, numa hora que o pastor não estivesse atento, ele arrebatava alguma das ovelhas. O interesse dele sempre foi esse, né? Então o pastor, sabendo disso, expulsava os lobos e separava as ovelhas, né? Cuidava das ovelhas. Mas ele estava sempre se envolvendo com o rebanho dos pastores, né? Então ele andava, parecia ovelha, ele não manifestava como lobo. Ele aguardava a hora de dar o seu bote. Então, por isso, é que é chamado de ovelha, os filhos de Deus, e de lobo, aqueles que querem ser filhos de Deus. Aqueles que querem fazer parte do rebanho de Jesus. Aqueles que entram pelas igrejas com a finalidade de destruir. Mas o interesse deles é ficar ali por perto, porque
as ovelhas são bem tratadas, têm ração, são bem alimentadas, vão para verdes pastos, são gordinhas, né? Isso é um almoço perfeito para o lobo. Mas nós, como ovelha de Jesus, instruída pelo Senhor, temos confiado no nosso pastor, o sumo pastor, o pastor Senhor Jesus, que Ele é o bom pastor. Então temos confiado nele para nos livrar de lobos vorazes. Porque há lobos vorazes que tentam chegar a nós no intuito de nos arrebatar. Então, por isso essa mensagem do lobo e a ovelha. O lobo versus ovelha, quer dizer, um contra o outro, né? As ovelhas manifestam o fruto do Espírito, a ponto que o lobo uiva. O lobo não manifesta fruto do Espírito, ele se manifesta mal. Mas o pensamento dessa mensagem, vou ler aqui na apostila, né? E depois nós voltamos a continuar os versículos aqui. Diz aqui, a palavra de Deus comprova que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de sementes, duas descendências opostas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que são predestinados para a salvação e os destinados para a perdição. Só dá para crer em predestinação se cremos que existem duas sementes. O inimigo se revolta com isso porque vai contra a mentira que ele pregou nas igrejas, dizendo que todos são iguais perante Deus e que todos têm o direito à salvação. A Bíblia fala em duas descendências, a de Deus e a do diabo, o trigo, o joio, a ovelha e o cabrito, Abel e Caim, o salvo e o ímpio. Há pessoas que não são da descendência da salvação, essas pessoas muitas vezes têm uma aparência de arrependimento, porque como a palavra de Deus chama a todos, às vezes alguns joios vêm, alguns anticristos vêm e se instalam na igreja, fazem amizade, cantam, batem palma, dão oferta, mas a Bíblia diz que eles nunca se convertem. O justo vem porque Deus o chama e o traz. O joio vem por causa das suas necessidades. Assim como vem, vira as costas a Deus, como se nada tivesse acontecido. Quem é do Senhor, ninguém pode arrebatar das suas mãos. Quem é semente da salvação, recebe uma unção, um revestimento, um batismo, um selo, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele jamais se afasta de Deus. Se não fosse assim, estaremos diante de um Deus impotente, de que ele salva João, porque ele salva João e não salva o José. Por que ele salva João e não salva José? Será que o homem, criatura de Deus, tem mais poder do que ele? Tudo quanto ele quis, ele fez. Tudo quanto ele quer, ele faz. Ele é o Deus soberano e a sua vontade prevalece sobre a vontade de quem quer que seja. É importante sabermos que esta mensagem não é algo novo, mas aquilo que está na Bíblia e que esteve oculto ao longo dos anos e que aprove a Deus revelar agora. Nesse ministério, só se prega o que está na Bíblia Sagrada, porque esta é a única palavra que educa, disciplina, que exorta, que admoesta e que nos dá o pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há certos versículos que nós não podemos entender porque faltava luz, não podíamos entender porque faltava luz. Faltava entendimento do que o versículo queria dizer. Estava oculto. Agora Deus começa a ser rasgado o véu dos olhos para que possamos ver, entender
a sua revelação. Amém, irmão? Então esse é o pensamento desse estudo, dessa palavra, né? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos encontrar? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quem conduz esse comportamento é o Espírito, não vem de nós mesmos, né? As ovelhas manifestam o fruto do Espírito Santo, e quem conduz esse comportamento é o Espírito. Romanos 8, 5 a 9. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para a obra da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Continuando, o lobo não permanece com as ovelhas, não permanece na igreja, ele não pode, né? 1 João 2, 19. Saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram porque para que se manifestasse o que não são dos nossos. Então, amados, pode até haver uma congregação, né? Algum movimento, né? Entre os irmãos ovelhas, filhos de Deus, abençoados, eleitos, escolhidos, predestinados, chamados por Deus, justificados e glorificados. Juntamente com alguns que não são chamados, não são justificados, não foram glorificados, e por um tempo conviver. Mas eles mesmos saem. Não precisa expulsar, não precisa orar para eles saírem, não precisa nada. De repente eles deixam o banco vazio e viram as costas e vão embora. Muitos recebem dentre nós muitas bênçãos. Há pessoas que vêm no nosso meio e por estar no nosso meio recebe. Alguns de nós menos avisados que não pegam a sua bênção, eles vêm e roubam. Eles levam, por exemplo, o seu emprego. Eles levam uma bênção que você iria receber e você não acreditou, não buscou, não intensificou a sua fé, né? O lobo está aqui para isso. Para roubar, para matar, para destruir. Ele vem para essa finalidade. Nós às vezes damos tudo aquilo que temos em favor de todos, inclusive de pessoas que não são exatamente pessoas de Deus. Mas como nós não conhecemos, como nós não podemos estar julgando ninguém, deixamos isso a caráter do Senhor, nós oferecemos tudo de nós para com eles, damos muito material, ensinamos, vamos até a casa deles, falamos, explicamos e oramos, né, juntamente com essas pessoas pensando que elas vão permanecer. De repente elas pegam uma bênção e vão embora. Amém. Não tem nada contra, né? Não tem nada contra pessoas que vêm e saem com a bênção de Deus, porque hoje ela pode estar agindo como lobo, mas será sendo ovelha. Só que está deixando para a sua manifestação de ovelha para daqui mais um tempo. Ela ainda vai viver um tempo por aí, não foi chamada. Ela vem por causa da necessidade. As pessoas vêm aqui, é comum, vocês sabem. Pessoas entram aqui precisando principalmente um trabalho, um emprego, né? E nós caímos em cima delas e ajudamos em todo sentido, vocês sabem disso. Nós ajudamos ela com coisas materiais aqui na igreja, fazemos cesta, arrumamos, ajudamos, emprestamos dinheiro, arrumamos, fazemos coisas para elas aqui. E oramos para que elas tenham o trabalho. O dia que elas recebem o trabalho, tchau, tchau, igrejinha, bye, bye, não quero mais você. Foi embora, recebeu a bênção e foi. Mas eu acredito que são ovelhas do Senhor.
que estão agindo como lobo. Né? Mas isso, quem faz essa mudança não sou eu, é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Depende dele querer ou não. É o que aconteceu com Jacó e Esaú. Deus quis que Jacó fosse o primogênito e ele nasceu depois de Esaú. Mas ele se tornou primogênito, herdeiro da herança. Então, amado, às vezes alguém que não vem pelos meios normais, mas se querendo Deus usar de misericórdia com eles, eles serão também os primogênitos. Amém? Então, nós não estamos aqui dizendo que o lobo se converte. Não. Mas as ovelhas com atitude de lobos, às vezes pode até demorar um tempo. Mas a palavra vai trabalhar no coração. Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. Amém? Continuando aqui. Gênesis 3,15. Vamos alguns versículos aqui no livro de Gênesis, Deuteronômio. E vamos lá. Gênesis 3,15 para mostrar, para ficar bem fixado o que nós já falamos na sexta-feira, a respeito das duas sementes. Vamos lá, Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a tua descendência e a sua descendência. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus pôs inimizade entre lobo e ovelha. Não faz parte, não é da mesma natureza. A ovelha, por vezes, está misturado com rebanhos de lobo. Amados, eu conheço, tenho 50 anos de igreja já, que ando, né, em igrejas aí. Quantas eu vi associação de lobos com ovelhas. Um tempo vai bem, depois não vai mais. Quer ver uma coisa que não dá certo, que acaba sempre em divórcio, é casamento. Uma filha de Deus casada com uma ovelha casada com um lobo. Pode prorrogar quanto quiser, amado. No final vai dar em separação. Não pode andar junto dois que não tenha diálogo, que não tenham o mesmo ser, que não sejam uma só pessoa. Então, essa coisa de casar, né, é o que mais tem revelado diferente pessoas num casamento. Então, é alerta para as pessoas, né? As meninas da igreja, os filhos mais novos nossos aqui, que estão namorando, que querem namorar, que vão namorar. É necessário que namorem, mas é preciso prestar atenção com quem é que você vai se unir. Porque o lobo até parece melhor do que a ovelha. O lobo ele treina mais, ele é mais gentil, ele tira o chapéu, ele oferece lugar, ele ri toda hora. Por quê? Porque ele quer abocanhar. Engorda aí, ovelhinha, que depois eu vou almoçar você. Né? E é o mesmo caso o mesmo caso é o inverso. Né? Um rapaz, um moço que pega uma Elisa, não sei das quantas lá, que depois esquarteja. É ruim, né? E com certeza ela era carinhosa e fazia tudo aquele negócio e tal, mas ela só estava aguardando a hora de dar o bocado. Elisa, não sei das quantas lá. Bom, então, amados, é necessário que essa mensagem traga para nós discernimento. Continuando aí, Êxodos 34, 11 a 17. Diz o seguinte: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora, de diante de ti, os amorreus, os cananeus, os heveus, os pereteus, os jebuseus. Guarda-te
de fazeres pacto com habitantes desta terra, nem que hás de entrar para que nem que hás em que hás de entrar para que isso não seja por laço no meio de ti. Né? Mais alguns versículos aí. Mas os seus altares derrubareis e as suas colunas quebrareis, os seus o quê? Cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. 15. Para que não faças pacto com os habitantes dessa terra, a fim de que quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Continuando. E não tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. 17. Não fará para ti deuses de fundição. Então, Deus é um Deus zeloso que vinha batalhando com o povo dele. E a nós, amados, que estamos na graça de Deus, Ele nos deu espírito de entendimento, de sabedoria, de revelação. É só você orar a Deus. Quer saber? Não, eu vou casar, estou apaixonado, vou casar, vou juntar os trapos com aquele ali, com aquela lá. Amado, ora a Deus. Pede discernimento de Deus. Paz, instrua. Veja, sonda, vê a conduta dos teus futuros genros, das tuas futuras noras. Isso é a obrigação dos pais, dos anciãos, do pastor, de estar olhando e vigiando e aconselhando e orando. Tá? Por quê? O bode, o lobo, se você apertar ele espirra fora. Se você botar os cachorros nele, ele cai fora do rebanho, não volta mais. Então é uma maneira de nós estarmos atentos, né, a tudo que se passa, em todas as situações, amado. Aonde você trabalha, toma cuidado para não se enlaçar, para não falar coisas que vai te prender. Né? Igual eu estava falando hoje que o programa do Faustão, o Faustão está passando por um perrengue danado, porque falou de uma pessoa, essa pessoa botou-lhe um processo e ele está se vendo com as barbas no fogo. Né? Então, é preciso tomar cuidado. A nossa língua precisa ser dominada, a nossa carne precisa estar submissa. Por isso nós somos ovelhas. Ovelha fala pouco e ouve muito. Né? Ela não fala, ela não berra. Ela não enxerga muito. Mas ouvir, ela ouve a voz do pastor a quilômetros de distância. Então é necessário nós termos mais ouvido do que boca para falar. Isso Tiago já disse isso. Faz parte de outra mensagem. Vamos continuando aqui. Deuteronômio 7,15. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra em que vais, a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Olha, é 7,15? É. Hã? Não? Não entendi. Ah, só está até o 5? Mas está colocado aí até o 5? Não, né? É, mas eu só tenho aqui o 7. Tá bom, eu leio aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui, porque... Deuteronômio. Só um instantinho.
Deuteronômio. O quê? 7,15. Vemos aqui. Tiremos o óculos para poder enxergar. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, amado, fazer aliança com determinados povos, fazer aliança com o lobo, traz para nós dores, problemas, dificuldades, tribulação, angústia, nos faz sofrer. Mas ele diz, olha, se você apartar disso, não envolver com esses lobos, ele disse, as pestes, as pragas do Egito, do mundo, não vêm sobre você. As dores, as doenças, a tribulação não vêm sobre você. Mas disse Deus, vou lançar sobre ele. Vou lançar sobre aquele lobo que estava a fim de te abocanhar. Gênesis 9, 25 a 27. Vamos lá. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jefé, e habite Jefé nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Então, amado, Canaã é cão, né, filho de cão, que era lobo, né, que não era da semente, que não podia estar, não deveria ter entrado na família de Noé. Mas entrou. A astúcia do diabo, a sutileza satânica de Caim, né, introduziu um ser no ventre da mulher de Cão e nasceu Canaã, filho de Caim. E essa astúcia, esse lobo, introduziu no meio, mas Noé, sabendo disso, né, por ter conhecido essa verdade, ele abençoou os outros dois filhos dele, Sem e Jefé, e pôs Canaã por servo. Não destruiu Canaã, não destruiu o diabo. Deus tinha um propósito para essa destruição no determinado tempo, mas não naquele dia. Deus deixou que ele vivesse, e ele foi o pai dos heveus, dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus. Ele foi o pai de toda essas pessoas, né? E eles eram inimigos de Cão, de Jefé e de Sem. Eles eram adversários. A princípio, era só separação. Mas depois, com o passar do tempo, viraram inimigos de Deus, porque foram lutando contra Deus, prejudicando a Sem, prejudicando a Jefé, né? Atormentando, porque eles foram introduzidos nesse mundo para atormentar, para criar confusão, para gerar destruição. É isso que o povo de Cão foi fazendo, e por isso Deus desceu e interrompeu a obra que eles faziam, que é aquela torre de Babel. Eles estavam construindo uma torre de Babel, a confusão deles que estavam provocando na terra já era tão grande que eles queriam provocar Deus. A intenção deles era chegar a Deus. Mas não depende da vontade de quem quer, depende de Deus usar de misericórdia com aquele que Ele quer. Gênesis 10, 19. Estamos caminhando, tem aí? Aí. Foi o termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerar, até Gaza, daí em direção a Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e até Laza. Olha, os termos dos cananeus cresceram muito.
eles crescem igual tiririca. Mas vocês conhecem tiririca, esse que dá na horta? Ele dá uma tiririca na horta, se você não for esperto, ela acaba com a sua horta. De um dia para o outro, ela alastra e vai embora. Assim prospera na carne os filhos da carne, os filhos dos cananeus. Então, eles prosperaram sempre muito mais do que o povo de Deus. E hoje não é diferente, não, amados. Vocês veem aí quantas são as pessoas que andam. Eu vi um cara falando na internet esses dias. Você foi na internet ou na televisão? Na internet, falou, Deus me livre de um mundo de evangélicos. Ele é um deputado. Deus me livre desse mundo evangélico. Agora saiu na televisão aí, saiu na internet também, que os evangélicos estão crescendo no Brasil. E a Igreja Católica está preocupada porque eles perderam 12% ou 13% dos católicos. Aumentou o número de evangélicos e de espíritas. Não tem nada a ver com isso. Né? Mas eles já estão preocupados que está diminuindo o povo dele. Por quê? Porque lá no meio do católico tem tantos filhos de Deus, amado. São tantos filhos de Deus andando erradamente, vivendo como lobo, aprendendo mentira, aprendendo idolatria, aprendendo coisas que... Esses dias eu vi na internet o padre Fábio de Mello, né? Fábio de Mello... Eu não entendi bem o negócio, mas eu creio que ele se converteu a alguma igreja evangélica aí, não sei de onde. Porque aquela cantora Ludmila, como é que chama? Ludmila Ferbe, esteve conversando com ele. Eu não vi o vídeo, não. Mas alguma coisa está acontecendo no meio desse povo católico e algumas pessoas que são pessoas que são ensinadores, né? São formadores de opinião, são padres, são bispos e outras pessoas mais. Então, amados, nós estamos pregando uma palavra verdadeira. Nós estamos dando nome às sementes. Duas sementes, quem são? Uma semente é lobo, para a perdição, a outra semente é ovelha para a salvação. E nós estamos falando e chamando sempre as ovelhas de Jesus. Né? Eu não quero formar aqui uma igreja de lobo. Misericórdia. Né? Mas uma igreja de ovelhas de Jesus, santas, preciosas, amadas, escolhidas, predestinadas do Senhor, é o que eu estou chamando, é o que eu sempre estou fazendo. Eu sei que estão no meio dos espíritos, no candomblé, são pai de santos, são mãe de santos, são não sei das quantas. Por quê? Estão tendo a atitude de lobos, mas que são filhas de Deus, ovelhas do Senhor. E ao ouvir essa palavra, possam elas estar se convertendo à graça de Deus. Saindo desse mundo que só tem trazido desgraça, miséria, problemas, dor, morte, câncer, AIDS. Né? Sai. Venham habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Venha descansar na sombra do Onipotente. Nenhum mal te sucederá, mano. Nem praga, nem nada entra na tua casa, na tua tenda. Nada pode chegar até você. Você está coberto pelo poder de Deus. Né? Por que está? Porque é ovelha. Ah, mas e o lobo? O lobo pode até tentar entrar debaixo dos esconderijos do Altíssimo, mas ele não alcança. Não entra. Deus não recebe, não aceita. Deus não trabalha com o lobo. Deus trabalha com santos, com ovelhas. Gênesis 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, né? E se você olhar para o Brasil, eu não digo outros países, mas eu digo o Brasil. Se você olhar para o Brasil hoje,
Está aqui nesse Brasil, Sodoma aberto. Né? Tem visto? Sodoma está literalmente no Brasil. Então, amados, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, acha que vai poupar os de agora? Aqueles de Sodoma e Gomorra até nem conheciam isso que nós estamos falando aqui. Não tinha. Mas estes têm a nossa voz, a voz de Deus, a voz do Evangelho, palavras proféticas, palavras de Deus estão por todo lado. E eles estão ouvindo e sabem. Então, se tiver um filho de Deus lá, ele vai passar um mau pedaço. Continuando, Gênesis 18, 23 a 33. E, chegando-se a Abraão disse: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja isso longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Continuando. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não destruirei, se eu achar ali 45. Continuando. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não farei. Disse Abraão: ora, não se ire ao Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu o Senhor: não farei, se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, e não se ire, Senhor, pois só uma vez, esta vez falarei, se porventura achar ali 10. Ainda sentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor, e logo que acabou de falar com Abraão, Abraão voltou para o seu lugar. Amado, Deus é misericordioso, longânimo, Deus não faz injustiça, nele não há injustiça. Por causa de um filho de Deus, Deus poupa uma cidade, poupa uma casa. Na família tem um filho que ora, que fala, que prega, que está na igreja, e o resto da casa bebe cachaça, faz bagunça, faz aquela coisa. A casa é abençoada por causa de uma pessoa. A família toda é abençoada por causa de uma pessoa. Aonde você mora, a tua vizinhança é abençoada por causa de você. Eles vivem bem, vivem tranquilo, vivem em paz, não há assalto, não tem morte, não tem... Você pode morar no lugar mais esquisito do mundo. Por sua causa, porque você é um filho, uma filha de Deus, e Deus te protege o teu vizinho. Tenha certeza disso, amado. Nós tivemos essa experiência já onde nós moramos, em muitos lugares, né? E estava tudo bem, correndo tudo bem, nós mudamos de lá, parece que caiu uma bomba. Foi? Lembra disso? Né? Ah, mas por que será? Porque saiu de lá um servo de Deus que orava, que intercedia, que abençoava, que estendia a mão, que dizia: Pai, desde aqui até o final dessa rua, Senhor, tome conta desse povo. Eu faço isso todo dia de manhã, mas eu levanto, abro o portão, saio para fora e digo: bom dia, Senhor Jesus. Estenda a minha mão para baixo, estenda a minha mão para cima, daqui até para lá, para o lado da cidade, estou abençoando, eu sou um abençoador. E é isso que faz a diferença num lugar.
Vocês podem até, e nós até encontramos algumas coisas naquele aquele cara que foi governador do Rio, Antônio Garotinho. Podemos ter nele um monte de erros. Não estou dizendo que ele não seja, não. Mas porque ele era governador do Rio e orava e intercedia, o Rio de Janeiro foi o melhor lugar para morar na época em que ele estava no governo. Não tinha aquela palhaçada que hoje tem e que já tem há muito tempo. Por quê? Porque ele intercedia, ele orava e as coisas eram acalmadas. Pode ter certeza disso, amado. Se o prefeito de uma cidade for evangélico de verdade, não é esses mentirosos que andam por aí, não. Evangélico de verdade, da graça de Deus, né? E orar pela cidade, olha, as coisas se ajustam. Os anjos de Deus acampam aqui, trabalham em favor do povo de Deus, e se trabalhar em favor do povo de Deus na cidade, se tem 100 milhões de habitantes, 20 milhões são filhos de Deus aqui na cidade de Araxá. Amém? Ah, mas por que eles não vêm? Nós estamos orando para que eles venham. Amém? Ou não estamos? Segunda-feira aqui nós intercedemos aqui pelos filhos de Deus, que estão em todas essas ao nosso redor aqui. Seja quem for, amado. Se passou a porta para dentro, nós o abençoamos. Amém? Continuando aqui. Gênesis o quê? O que eu li? 22, 18 e depois 24, 3. 22, 18 diz: E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz, amado. Abraão herdou, tomou posse da herança, porque obedeceu à voz de Deus. Mas nós não podemos ser negligentes àquilo que Deus está falando conosco. Nós não podemos tapar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos às coisas que Deus tem falado nessa igreja, tem falado nesse altar, tem falado através do apóstolo, as mensagens do apóstolo, as apostilas que temos. Olha, não podemos ser negligentes à voz de Deus. 24, 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Abraão, quando precisou casar o filho dele, Isaque, ele chamou o seu servo e fez ele jurar. Ele falou: se porventura eu morrer, não deixe meu filho casar com as mulheres dos cananeus, não. Vá na casa da minha irmã, do irmão da tua mãe, e traz de lá uma esposa para o meu filho. Abraão ordenou: cuidado. E era o filho, né? Não era a filha. Porque naquela época o filho, e muitos homens tomavam mulheres dos cananeus, né? Eles dominavam as mulheres. Salomão fez isso, mas eram tantas dos cananeus que ele havia tomado, né? Que ele não deu conta de se manter fiel a Deus. Ele passou a adorar os deuses daquelas mulheres, daquelas terras. Assim também fez Esaú. Esaú, quando perdeu a primogenitura, a bênção foi sobre Jacó, para infernizar a vida do pai e da mãe dele, ele tomou mulheres da terra e criaram uma quizumba na casa de Isaque, de Rebeca, né? Porque as mulheres da terra eram do capeta, elas eram do apavirado mesmo, né? Então, amado, não pode. Tome cuidado. Eu estou aproveitando uma coisa e outra, amado, porque é necessário que eu lhes fale de tudo, ainda que não esteja no texto aqui. Gênesis 28, 1. Já leu? Isaque, pois, chamou a Jacó e o abençoou. Ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Isaque instruiu Jacó, falou: você não pega mulher daqui não, vai buscar na casa do teu tio lá, de Labão.
Ele para lá ele foi. Continuando. Esaú tomou esposa dentre os cananeus, Gênesis 36, 2. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã, suas mulheres Ada, filha de Edom, o Eteu, e Ailobama, filha de Ana, filha de Gibeão, o Eveu. Então, quer dizer, para provocar os pais, Esaú fez isso. Continuando. Sofonias 2, 4, 5. Pois Gaza será desamparado e Asquelon assolado, Asdod no meio-dia será expelida, Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes à borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei sem que fique sequer um habitante. Amado, a sorte desse povo já está selada. A sorte dos filhos da desobediência já está determinada e vai ser executada. Nós já falamos aqui esses dias atrás a respeito, né, do fogo que virá para destruir os homens ímpios. Bom, terminamos aí, vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos falar aqui alguns versículos, né, que ainda fazem parte das 12 sementes. Efésios 2, 2. Nos quais outrora andaste. Olha, nós também andamos. Há algum tempo nós andamos como filho da ira, né? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós fomos assim por algum tempo, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mateus 15, 13. Respondeu-lhe ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada. Planta que o Pai Celestial não plantou, amados, são o lobo. São a semente da perdição. Esse não foi plantado, esse não veio aqui porque o pai plantou. Esse nasceu aqui porque Caim colocou eles aqui. Mas nós fomos plantados aqui pelo Senhor. 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Porque a nossa exortação não procede do erro. A nossa exortação não procede do erro, nem de imundície, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Constantemente, viu, amados? Deus está provando nosso coração minuto após minuto. Estamos conectados direto com o Senhor. Apocalipse 20, 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, já está determinado. Aqueles que estão com os nomes no livro da vida serão chamados para reinar com o Senhor. Mas aqueles que não foram achados no livro da vida não têm lugar com Deus. Vai ser lançado no lago de fogo. Então a sua destruição já está marcada. Gênesis, o que é mais? Gênesis 3,13. É isso? Gênesis 18? Não. Gênesis 13, é isso? É o quê? Atos? Então onde eu achei? Tá bom, vamos lá. 13:48, vamos lá, Atos. Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. O Senhor destinou, naquela época, ele teria que destinar as pessoas, porque elas não eram predestinadas, elas ainda não tinham a predestinação que veio após a ressurreição e após, com certeza, após o primeiro século. Porque Jesus disse em Mateus 28, 20, ele diz, estarei convosco até a consumação do século. Quer dizer, Deus permitiu que eles pregassem a palavra da circuncisão e a da incircuncisão, mais ou menos juntos, porque estavam ali um povo já destinado para a salvação. Mas após isso, seria já a predestinação. Nós já estaríamos vivendo por graça e por fé. Os nossos ancestrais do segundo século
com certeza já entraram no Evangelho por causa da graça de Deus, por causa da predestinação, por causa da palavra de Paulo, que já gerou naquelas pessoas filhos nascidos de Deus. Não pela vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus. Amém? É o que nós somos hoje, amado. Não fomos gerados pela vontade da carne, mas pela vontade do sangue. O que mais que você tem aí, filho? 2 Tessalonicenses 2,13. É isso? Vamos lá então. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus por vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste e recebeste, não como palavra de homens, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, que credes. Amém? Então a palavra que eu estou falando está saindo dos meus lábios, mas é a palavra de Deus, amado. Não tome isso como palavra do pastor Oraldo, não. É a palavra de Deus que você tem que internalizar ela no seu espírito para ser feliz, para viver em paz, para viver bem, para ter certeza, para ter convicção, para aumentar a sua fé, para crescer grandemente na graça e no conhecimento do Senhor. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, o amor. Né? É segundo o amor. Segundo João 1:10. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Quem o saúda participa das suas obras más. Então, mano, chega uma pessoa na sua casa e vem falando, né? E traz uma revista, traz um folheto, um panfleto, e vem fazendo uma pergunta para você. Ele não está trazendo esse evangelho, ele não está trazendo essa palavra, ele está trazendo uma palavra que dói. Está trazendo uma palavra que não edifica, que mata. Então, não participe. Muito obrigado, continue o seu trabalho, vá em frente, né? E deixa eu para cá. Eu já tentei convencê-los de que a graça é mais forte do que a palavra dele, caí do cavalo, porque eles não ouvem, não têm ouvido para ouvir. Nós já falamos aqui a respeito de ter ouvido para ouvir. Acabou? 2 João 1:10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 12. Enquanto eu estava com ele, eu os guardava no teu nome, que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, entre as duas sementes, o lobo e a ovelha, o joio e o trigo, né, nós encontramos juntamente com Jesus, andando com o Senhor, né, foi ele quem chamou aquele lobo para andar com ele, fez tudo o que os outros apóstolos fizeram, ele batizou nas águas, ele com certeza expulsou demônio, ele fez as obras que os outros fizeram, só que era um demônio, era um lobo, foi colocado ali para a finalidade de trair o Senhor Jesus, porque era impossível Pedro, Tiago e João, qualquer um deles, aqueles apóstolos ali, trair Jesus. É impossível que você traia ao Senhor. É impossível que você viva com infidelidade com Deus. É impossível, amado. Mas ao lobo, isso é totalmente possível, porque ele é posto para isso. Né? Então precisamos realmente saber que quem é o pastor desta igreja se chama Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém? Eu só sou um reprodutor de Deus na vida de vocês, através do Espírito Santo de Deus que está em vocês. Amém? Levantem e vamos agradecer ao Senhor. Vamos colocar em pé. E a palavra final dessa mensagem, né, desse estudo, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: nenhum filho do diabo se salvará, mas somente os filhos de Deus. Quando eu estava com ele, guardava o teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu,
exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura que nós lemos ali, acabamos de ler, de João 17:12. Amém? Então, amado, essa mensagem, esse estudo, né, que nós estamos passando hoje. Amanhã vamos para outro estudo, e assim sucessivamente. E avisando que esse domingo tem a ceia do Senhor, né? Vamos aqui estar ministrando a ceia. Eu espero que todos venham e que Deus possa estar usando de misericórdia e trazendo mais pessoas para cear conosco, que é um culto muito importante. Para mim, é uma excelência. Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor e vamos para nossas casas. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por tudo. Ao Senhor toda honra, glória, louvor, adoração, força, poder, porque só Tu, Senhor, é o único e suficiente Salvador. Em Ti está todas as coisas, Pai. E de Ti nós somos, ó Pai. E queremos, ó Deus, fazer sempre o melhor para Te servir, para Te adorar. Ó Pai, e sabemos que recebemos de Ti, Pai, coisas grandes. O Senhor é capaz de nos dar mais do que nós estamos pedindo, pensando ou precisando, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a nossa situação.